Boa noite, Cris e amigos inscritos. Me chamo Davi. Atualmente tenho 40 anos de idade e moro em Curitiba, Paraná. Vim contar um relato sinistro que presenciei junto à minha ex-namorada Kátia. Hoje em dia não estamos mais juntos, mas essa história marcou nossas vidas. O ano era 2005 e a minha namorada Kátia tinha me convidado para a festa de aniversário da sua mãe em Recife, Pernambuco. Confesso que eu fiquei muito alegre com esse convite, pois eu tinha muita vontade de conhecer as praias do Nordeste. E essa era a oportunidade que eu precisava. O aniversário da sua mãe seria no final do mês de junho, então pedi para antecipar minhas férias para que eu pudesse viajar com Kátia. Compramos nossas passagens de ônibus e fomos para a tão esperada Recife. Foi 3 dias de viagem e foi bem cansativo. Saímos do terminal rodoviário de Curitiba, sentamos em nossas poltronas e a Kátia foi me contando sobre sua família e sua cidade. A família dela morava em um bairro chamado Santo Amaro, próximo ao cemitério. A casa era bem antiga e grande. Ela me falou que Recife tem muitos locais turísticos e que a gente ia conhecer, como Olinda, Porto de Galinhas e suas piscinas naturais, a linda Praia dos Carneiros e outros lugares que não me recordo agora. Mas ela também me falou que Recife era a cidade mais assombrada do Brasil. Kátia me contou histórias que me deixou maravilhado. Histórias de assombrações que tem nesse Recife. Cris, ela me falou de uma história que aconteceu com um tio dela e que mais na frente vai ter relação com o meu relato. Agora vou contar a história que ela me contou. Era por volta dos anos 70. Seu tio Aldemir era jovem e gostava de sair para as festas para paquerar. Só que ele não gostava de muita amizade. Sempre andava sozinho e carregava consigo um canivete em seu bolso, pois um homem prevenido vale por 2. Uma vez ele voltando da casa de um amigo que morava num bairro chamado Recife Antigo, e ele vinha caminhando de boa, altas horas da noite. Ele ia levar mais ou menos cerca de 30 minutos andando até chegar na sua casa. Aldemir estava caminhando pelas ruas desertas e macabras, pois a iluminação era muito fraca. Quando faltava mais ou menos 15 minutos para chegar em casa, ele viu de longe um homem na esquina, vestindo um terno branco, sapatos brancos e um chapéu estilo Panamá branco. Ele pensou, o que será que esse abestalhado está fazendo todo arrumado a essas horas da noite? Tá doidinho, é para ser roubado. O tio Aldemir ficou agoniado para passar logo por aquele homem, pois ele tinha a impressão que aquilo não era coisa boa. Ele foi se aproximando daquela figura sinistra. Então o tio passou para o outro lado da rua e o cara também foi. Logo ele pensou, aí tem marmota. Foi aí que o tio Aldemir pegou o seu canivete do bolso e ficou atento. Se por acaso aquele macho fizesse alguma coisa com ele, pelo menos ele tinha como se defender. Quando meu tio se aproximou dele, percebeu que o seu terno era muito antigo e não condizia com aquela época. Foi quando de repente aquele homem levantou a cabeça e com uma voz muito grossa perguntou ao meu tio Aldemir, tem fogo? E apontou o cigarro para ele. Tio Aldemir respondeu que não, pois ele não fumava. Foi quando de repente aquilo deu uma gargalhada grotesca e olhou em direção do tio Aldemir. Ele ficou tão abestalhado que acabou caindo no chão e ficou assombrado com aquela cena medonha. Meu tio conta que aquilo veio em sua direção, deu uma gargalhada tenebrosa e mostrava sua bocarra cheia de dentes dourados. E o fedor que saía de sua boca era insuportável. Tio Aldemir saiu feito doido, sem olhar para trás.
Graças a Deus, ele já estava perto de casa. Então chegou bem rápido. Ao chegar em casa, ficou gritando pelo seu pai, pedindo para ele abrir a porta. E a minha mãe, que é irmã dele, veio abrir a porta. Minha mãe viu que ele estava na cor de um papel de tão branco e não conseguiu falar nada naquele momento. Ela correu e fez uma garapa de açúcar e deu para ele tomar. Ele nem conseguia segurar direito o copo, pois ele se tremia igual vara verde. Depois de alguns minutos, a sala já estava cheia de outros familiares que moravam ali. Foi então que o tio Aldemir contou o que tinha visto. Nesse momento, meu avô disse: "Bem feito, pois eu já te avisei que um dia tu ia achar alguma marmota por aí." Meu tio, depois desse dia, parou de chegar tarde em casa e antes da meia-noite já estava em casa. Quando Kátia me contou toda essa história, eu comecei a achar graça e ela ficou com ódio de mim. Então ela me falou: "Se tu não acredita, não precisa mangar de mim não, pelo menos respeita." E ela ficou boa parte da viagem sem falar comigo. Então tive que pedir desculpas e a gente voltou a se falar. Quando chegamos no terminal de Recife, o irmão dela foi pegar a gente. Ele tinha falado com um taxista amigo deles para ir buscar a gente no terminal. Confesso que Recife é lindo e as pessoas são muito alegres e receptivas. Quando chegamos à casa dela, a família da Kátia me recebeu muito bem e logo me convidou para almoçar, pois sua família tinha feito várias comidas para o aniversário da mãe de Kátia, que aconteceria naquela noite. O dia foi muito agradável e a noite também. Então houve o aniversário da mãe de Kátia. O bolo era gigante e o forró foi o ritmo principal daquela festa. Quando foi pela manhã, a gente foi visitar outros locais turísticos e à noite, os primos da Kátia nos convidou para ir no bairro chamado Recife Antigo, pois tinha alguns barzinhos legais perto do Marco Zero. Prontamente a gente aceitou. À noite pegamos um ônibus e fomos ao encontro dos primos da Kátia. Bebemos e conversamos. Foi bem legal e divertido. Só que já estava tarde e minha namorada disse que a gente já teria que ir embora, pois pela manhã a gente ia para Porto de Galinhas. Já era 00:15 e nos despedimos e fomos em direção ao ponto de ônibus. Só que aquele horário o ônibus custava muito e já estávamos esperando umas meia hora e nada do ônibus passar. Pela madrugada, a quantidade de ônibus circulando era muito menor. Kátia então sugeriu: "Bora a pé para casa? É uns 30 a 40 minutos andando." Então eu topei aquele desafio, já que eu não tinha muita escolha. Para quem não conhece Recife, lá é cheio de pontes e a cidade parece até uma ilha. Quando então estávamos passando na ponte Princesa Isabel, quase já no final, a gente viu alguém vestido de terno branco e cabeça abaixada, usando uma espécie de chapéu com abas largas. E a Kátia apertou minha mão e apontou para aquela pessoa. Cris e amigos, quando eu vi aquilo, eu gelei e me lembrei logo da história do tio da Kátia. Ela me olhou e falou: "Davi, melhor a gente voltar e pegar outro caminho, pois acredito que aquilo não é coisa boa não." Eu concordei com ela e fomos por outro caminho. Fomos em direção a outra ponte chamada Ponte do Limoeiro e estávamos de mão dadas e conversando de boa. Eu olhei para o relógio e já era 1:20 da manhã e a gente ainda estava na metade do caminho da casa de Kátia. Minha amiga Cris, eu e a Kátia já tínhamos passado boa parte da ponte e chegamos na esquina. Aí a gente deu de cara com aquela mesma pessoa que anteriormente tínhamos visto na outra ponte. Eu coloquei minha namorada atrás de mim e falei: "Senhor, poderia por favor sair da nossa frente?"
Percebi que ele estava parecendo o personagem da história que a Kátia me contou e confesso que me deu medo. Eu já estava suando frio e ofegante. Aquilo deu um sorriso sarcástico e perguntou para a gente: tem fogo? Nessa hora eu acho que minha alma saiu do corpo e pensei, só posso ter morrido e estou vendo o próprio Satanás na minha frente. Cris e amigos, aquela coisa tinha um bafo podre. Sua pele parecia que estava em estado avançado de decomposição e tinha até larvas saindo do seu rosto cadavérico. E seu sorriso era amarelo e brilhava com a luz que batia. Aquilo parecia até ser de ouro. Kátia deu um grito e me puxou. E eu voltei a ter controle sobre meu corpo. Corremos para outra rua e aquilo deu uma gargalhada e disse: eu só quero fogo para acender o meu cigarro. E ele deu outra gargalhada sinistra. Corremos feitos dois desesperados. Não paramos nem para descansar um pouco. Vai que aquilo parecia de novo. Corremos por cerca de 15 minutos e, graças a Deus, chegamos na casa da família da Kátia. Quando chegamos, os pais dela estavam esperando nós dois na sala de casa e contamos tudo o que passamos naquela terrível noite. Eu e a Kátia passamos a noite acordado com medo daquele defunto aparecer para nós novamente. E a Kátia, indignada, me falou: agora tu acredita em mim, seu abestado? Talvez aquilo só apareceu pra gente porque tu mangou da história que te contei. Eu fiquei sem saber o que dizer. Pela manhã a gente nem foi para a praia. Foi dormir e deixamos para ir outro dia. Confesso que eu perdi a vontade de sair à noite pelas ruas de Recife, apesar de ser muito legal. Passamos mais uma semana lá e aquele foi o único dia que saímos à noite. Eu e a Kátia ficamos namorando por cerca de 3 anos, mas ela voltou para sua cidade natal e hoje em dia quase não tenho contato com ela. E nunca mais voltei na cidade mais assombrada do Brasil. Se vocês moram em Recife e já viu algo parecido, por favor, deixe nos comentários, pois eu ia adorar compartilhar essas histórias sobrenaturais com vocês. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade de contar o meu relato sobrenatural.